O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram. E ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos se aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhe disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O homem não vive somente de pão, mas vive de toda a palavra que sai da boca de Deus, e não somente de pão. Podemos sentar mais um pouco. Eu queria que prestássemos atenção nesta noite à mensagem fundamental da palavra de Deus. A primeira leitura fala muito claro: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, sem nenhuma paga. Que coisa boa, né? Vinde, venha, todos, venham comer a saciedade, venham beber, venham matar a sede, venham comprar sem dinheiro, sem nenhuma paga. E continua Deus pela boca do profeta: ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, comam bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo, para que vocês possam ficar fortes e saudáveis. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno, manterei fielmente as graças concedidas a Davi. É muito claro, né? Deus fala: venha até mim, coma e beba a saciedade. O que significa, gente, esta palavra? Você pode pensar que Jesus cuida do nosso alimento material, isso é verdade, a nossa comida, e quem na Missão Belém passa fome? Ninguém. Aliás, tem que tomar cuidado porque a barriga cresce. Mas é impressionante. Todo mês, pelo menos 10 toneladas de arroz, 10.000 quilos de arroz. Onde é que você vai procurar
10.000 quilos de arroz. Se você se empenhasse e fizesse a campanha do quilo, a campanha de 1 quilo de arroz, antes de você arrumar 10.000 quilos, 10 toneladas, isso é o que se come na Missão Belém, sem contar as 4 toneladas de feijão. Todo mês. Isso era o cálculo que a gente fazia 4, 5 anos atrás, mas na verdade hoje deve ser mais, porque a Missão Belém cresceu. E assim vai. Mas depois tem a carne também, e tem a mistura, tem os ovos, tem os vozinhos, que são 700, e eles têm todos um cardápio especial, um cardápio que deve ser respeitado, e assim. Quem manda tudo isso? Senão Deus. Quem manda? São caminhões e caminhões todo dia que chega na Missão Belém, de maneira misteriosa, mas chega. É muito especial isso. E então é claro que Jesus deu a demonstração através da multiplicação dos pães, deu a demonstração que Ele cuida também do nosso corpo, como fala aqui. Inclinai vosso ouvido, ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem. Não somente alimentai-vos bem para o deleite. O que é o deleite? É o prazer, a alegria, o ficar satisfeitos. E o revigoramento do corpo. O revigoramento do corpo é comida boa. Comida boa. Então, existe este aspecto prático que é o alimento material. Isso é importante. E é bom tomar consciência. São 20 anos de Missão Belém. 20 anos de Missão Belém. Nós começamos do zero, com 2 blocos, um fogo no meio e uma única panela que cozinhava antes o feijão, porque era longo para cozinhar, depois o arroz e depois taioba. Assim começou a Missão Belém, com 10 pessoas lá em São Miguel Arcanjo, na casa que hoje é a Moisés. A partir daquele dia, as coisas foram crescendo, de 10 passou para 50, 100, 1.000, 2.000, hoje 2.700, e a comida só aumentou. É impressionante, é bonito. Vocês sabem o que me aconteceu mais ou menos no ano 2010, 2012. O bispo falou, mas quanto arroz se consome na Missão Belém? Quanta comida se consome? Eu nunca tinha pensado, já fazia 5 ou 7 anos de missão. Aí eu peguei o caderninho e comecei a escrever São Miguel Arcanjo, tanto. Depois tinha aqui as casas da Guadalupe, tinha Araceli, não era tanto como hoje, mas eu sei que cheguei a escrever a quantia que precisava em 2, 3 sítios. E dava uma soma que eu quase assustei, infartei. Eu falo, não vou ter coragem, não tenho coragem de continuar a soma, porque senão eu vou desanimar aqui. Aí eu fechei o caderno e falei, olha Senhor, você cuidou até então continua cuidando, porque se eu faço esta conta, vai ser difícil. Mas depois outros fizeram esta conta e viram que hoje na Missão Belém são seguramente mais que 10 toneladas de arroz que precisa e 4 toneladas de feijão, depois carne, etc. Uma coisa muito, muito grande. Então Deus cuida da comida material. Okay. Até aqui é bom tomar consciência e perceber isso e agradecer. Mas não é esta a comida mais importante. Entende? Não é esta a comida mais importante. Aqui Deus fala de uma comida espiritual. Venha a se alimentar espiritualmente, porque esta é o que nos deixa em pé. Se fala saco vazio, não fica em pé. Isso vale para a comida, mas vale ainda mais para a alma, para o coração. A alma vazia não fica em pé. Não ficando em pé,
cai e vai para a rua e usa droga, porque ou você se enche de droga ou você se enche de Deus, entende? Este é o diferencial da Missão Belém. Por isso que não é necessário usarmos psicofármacos, usarmos remédios, não é necessário. Deus é o melhor remédio que existe, Ele não é o remédio, Ele é o preenchimento do nosso coração, o Rei do Universo, o Rei do nosso coração. Então, cada um de vocês que está aqui, daqui a um pouco vou pedir 2 testemunhos, assim pode mostrar com a sua vida que ele está em pé porque Deus o preenche. Ele está em pé porque Deus sacia a fome e a sede do coração. Isso é que te deixa em pé. Então, é muito simples dizer o que acontece na Missão Belém. Não há segredo, não é? Não há segredo. O segredo nosso é viver com Deus, viver o diário espiritual, é rezar, adorar, ir para a capela. Isso é tudo. É tudo. Agora, é claro que se uma pessoa vem aqui só para comer e dormir, quem é que pode ler o coração, entende? É só Deus. Mas esta pessoa não tem vida longa. Esta pessoa fica aí 2, 3, 4 dias, 2 semanas, o tanto de engordar um pouco. Agora sou bonito, vou lá fora. O diabo já está pronto a dar aquela garfada. Agora está gostoso. Esta é a vida, não é? Para os tontinhos que vêm aqui só para comer. Mas se alguma pessoa é inteligente, então ele agradece a Deus pela comida, tudo bem, material, mas sobretudo agradece a Deus pelo alimento espiritual que te deixa em pé, te torna gente, te torna filho de Deus, te torna digno. Isso é a alegria do coração. Então, sejamos inteligentes. Deus é nosso Pai e Ele cuida de nós. Ele nos ama a cada um de nós, de maneira especial. E na Missão Belém a gente vê isso com muita força, entende? Muitos de nós têm a experiência do filho pródigo que ficou largado lá 10, 20, 30, 40 anos, o que for, ficou largado lá, vazio, sofrendo, comendo o pão que o diabo amassou, sofrendo o inferno da vida, e de repente se abre uma luz. De repente se abre uma luz. Agora os irmãos que estão aqui, são 6 meses de missão, mas quanta coisa mudou no coração. Como acho que a coisa melhor é mesmo pedir que eles possam dar um pequeno testemunho. Venha aqui na frente, então vou chamar somente 2 que conversei com eles hoje. Talvez tenha, todo mundo daria um testemunho, mas a Fernanda e o João Gabriel, pode vir, por favor? A Fernanda, João Gabriel, venha aqui. Você vem desse lado, Fernanda, você vem desse lado, aqui. Muito bem, repito, os outros não fiquem ofendidos, não, que vai chegar o dia que eu vou chamar todo mundo. É que, graças a Deus, também na Missão Belém tem mais testemunho do que tempo para ouvir. Porém, cada um oferece a Deus o seu testemunho, se depois dialoga com alguém, vai passar uma palavra para um grupo que vem, não sei, ou até no trem, ou até Deus vai proporcionar ocasiões para dar testemunho. Então, é isso, Fernanda. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi a sua vida passada. Ela vai receber a primeira comunhão hoje, porque já foi batizada, e foi também a confissão para ela, o se lavar de todos os pecados. Então, conta um pouco como é que foi a tua vida, como Deus entrou na tua vida, como preencheu a tua vida, como te fez esquecer as tristezas da vida, e como é que você agora se encontra a ser uma outra pessoa. Falo isso porque eu conversei com ela, eu sei que, apesar da emoção, esperamos que ela consiga, mas conta um pouco como é que Deus te preencheu e como é que você era.
Bom, eu sou do Paraná, né? Sou do interior. Eu era uma menina feliz até o casamento dos meus pais, né? Eu pensava, né, em trabalhar, né, ter minha família própria. Depois aconteceu uma coisa que foi muito desgraçosa na minha vida, que foi a separação dos meus pais. Quando eu tinha 12 anos, a minha mãe me punhou a se prostituir para sustentar a casa, né? Eu e a minha irmã Júlia, mais velha que eu. Conforme o tempo, passou 3 anos, eu prostituía, sustentava a casa, porque minha mãe arrumou outro esposo, teve outra filha, né, que é a Amanda, e a Franciele, e nós passávamos necessidade, né? Daí eu fazia programa, né, para sustentar minha mãe e minhas 2 irmãs, né, que só morava eu e minhas 4 irmãs. Daí, conforme o tempo, passou o tempo, os 4 anos de prostituição, eu arrumei um namorado na roça. E logo um dia ele queria pedir eu em casamento para minha mãe, né? Eu sonhava em ter minha família, meus filhos, né, meu esposo. Quero que todo mundo entenda bem. Ela assim, estava esperando poder se livrar Do sofrimento. do sofrimento e namorou e o homem foi pedir a mão dela em casamento. Agora explica o que aconteceu. Daí minha mãe tinha ido ao mercado comprar o refrigerante e os lanches para fazer, né? E ele já tinha chegado sentado no sofá. A hora que a minha mãe entrou, a minha mãe pegou e olhou para ele e falou assim: nossa, amor, você chegou e nem ligou para mim avisando, né? O mesmo marido da minha mãe era o meu. Ali foi outra, né, desilusão da minha vida. Espera aí, porque deu para entender. Ela estava namorando e a mãe, assim, voltando em casa, falou para o namorado dela, próximo marido, meu amor. Era uma coisa... Daí ali acabou com a minha felicidade novamente, né? Daí eu com a minha irmã, fomos morar sozinha e começamos a prostituir nós duas para nós duas se manter, eu e a Júlia, que é essa uma que sempre eu ligo para ela toda semana. E conforme o tempo, eu arrumava marido para destruir a vida dos outros, arrumava filhos, como tenho 5 filhos, cada um de um pai, né? Depois, com o tempo, eu arrumei um serviço e estava saindo da firma onde eu trabalhava à noite. Daí um cara me estrupou, tenho um filho dele de 10 anos, né? Tirei 10 anos de cadeia por causa disso. Calma, porque ele é muito rápido, né? Então, olha para onde o diabo te leva. Ela estava trabalhando, tranquila, assim. Já tinha parado com a vida da prostituição. Arrumei um serviço, eu com a minha irmã. Veio este homão grande, assim, e estuprou ela. E ela foi para casa. O que aconteceu? Daí ele morava umas quadras para cima da minha casa. Eu planejei e dei 7 facãozadas no cara. Daí eu mesmo fui na delegacia, me entreguei, tirei 10 anos de cadeia. Saí da cadeia e planejando a morte de pegar ele de volta. E vim para São Paulo. Os amigos dele falaram que ele estava na Baixada do Glicério, na Cracolândia. Ela estava no Paraná, depois que saiu da cadeia. Imagina, 10 anos de cadeia, não sei quem experimentou cadeia aqui, sabe como é triste, como é longo, não é? Aí ela saiu da cadeia e com esta ideia fixa, vou matar esta pessoa. Eu queria vingança, né? Queria vingança. Fiquei 2 anos. E sabia que estava no Glicério do Paraná. No Glicério, na Cracolândia. Veio... Não conhecia nada aqui em São Paulo. E fiquei 2 anos na Cracolândia fumando crack. E cada vez que eu achava esse rapaz, parecia o Gabriel e a Marina. Vamos conhecer a Missão Belém. Eu falava, vai, Gabriel, eu não quero conhecer a Missão Belém nenhuma. Eu quero acabar com a vida do cara que acabou com a minha. Daí, todas as vezes acontecia isso, até que 6 meses atrás eu decidi... Percebe o que acontece? Ela estava planejando e exatamente quando estava para fechar, aparecia Gabriel. O Gabriel com a Marina. 3 vezes. Daí a última vez agora, foi 6 meses atrás, eu estava lá ali perto do seu Robson, né, no Parque Dom Pedro, e o cara estava lá. A hora que eu ia ir no hotel com o cara, que eu queria matar o cara, o Gabriel e a Marina apareceram de novo. Eu falei, eu vou ver o que Deus quer comigo, porque já que ele está me chamando, então não é para ser isso da minha vida, né? Então eu larguei mão, e hoje fez 6 meses que eu estou na Missão Belém, fiz, né, agora esse retiro, vou renovar meus votos com Deus cada vez que Ele me chamar, e quero permanecer na casa do Senhor, né? Graças a Débora também, que ela me chama muita atenção pela minha rebeldia por causa disso, porque tem hora que eu não suporto, né, conversar com homens, essas coisas assim que me lembram muito. E eu sou muito rebelde na casa, ela me chama atenção, mas dou graças a Deus, porque ela, assim, eu vejo nela uma Nossa Senhora da Aparecida, e vou permanecer, e pedir para ela que me ajude, né, a permanecer na casa do Senhor. Isso é muito rápido, é muito bom ser rápido, mas eu quero que ela conte como é que as vozinhas mudaram
a vida Sim, dela. eu aprendi a voltar a amar, né? Quando eu comecei a cuidar da Rosângela, aqui da Imaculada. O primeiro banho nela, ela me deixou com os olhos tudo machucado. E a Marinilza também, todo dia ela me bate. Cada batida que ela me dá, ela me bate, me xinga, mas ali eu aprendi a amar. Aprendi a amar e ser amada, né, por elas, né? E hoje eu sei como eu sou amada por Deus, né? Porque antigamente eu não pensava assim, eu pensava só em destruição, né? Agora eu penso em cuidar, ajudar, igual eu estou morrendo de saudade dela, estou louca para me descer, dar um abraço nelas. Porque elas me fez sentir o amor e ser amada de novo. Explica um pouco, eu não entendo. Te bate, te deixa com o olho preto? Elas me batem. Todas as vezes assim, elas me batem. E você fala que você sentiu amor, explica um pouco. Sim, porque as vozinhas, a gente vai cuidar, né? A Marinilza, ela bate muito na gente, né? Mas daqui a pouco ela está beijando de novo, então eu vou permanecer por causa delas. Um amor tão grande que eu aprendi a ter com elas, né? Olha, isso é muito forte, isso que a Fernanda está falando, porque percebe como é, entende? A vida é assim, a nossa vida é nos ajudar, às vezes, seja os vozinhos, sempre tem um Rubinho por aí, um Rubinho na Guadalupe, e aqui tem Marinilza, assim, sempre tem pessoas confusas. Porém, quanto ensina e quanto puxa, entende? Puxa dela uma força, um amor, que ela se sente feliz. Ela não levava desaforo para casa. Não. E ela agora, servindo, se sente uma outra pessoa. Mas olha como Deus entrou no coração dela. E agora, hoje você vai fazer a primeira comunhão. O que é este momento? É muito, não tem nem como explicar, né? Esses 4 dias, esses 3 dias que eu fiquei no retiro. Eu, né, pensei muito, porque eu estava quase indo embora, mas depois desse retiro vou permanecer até a hora que ver o chamado que Deus tem para mim, né, para a minha vida, porque eu sei que se eu sair daqui lá fora eu vou fazer desgraça com a minha vida, então eu preciso permanecer no caso do Senhor. Ela falou que quer permanecer com a Marinilza, com todo mundo. Marinilza. Muito bem, muito bem. Obrigado, Fernanda. Fica aqui. Agradecemos a Deus porque tudo foi tão de repente que mas é muito boa a espontaneidade com a qual você fala. Então, você, meu filho, vamos lá, João Gabriel. Quantos anos você tem? Eu tô com 24. Por incrível que pareça, também sou do Paraná, sou de Londrina. Nunca tinha escutado o nome da Missão Belém, nem de escutar, assim, não conhecia mesmo realmente. E a minha história, ela é quando meu pai engravidou minha mãe, e logo que descobriu que a minha mãe estava grávida, ele já separou dela, né? Nisso, minha mãe, desempregada também, conheceu o meu padrasto, veio a se relacionar com ele. Só que até então minha mãe não sabia a profissão do meu padrasto, só sabia que ele tinha uma boa profissão, ele era estabilizado. Assim minha mãe achava, né? Porque meu padrasto tinha 2, 3 casas onde nós morava, tinha carro, tinha moto, bastante dinheiro, dava do bom e do melhor para ela. Só que nisso, quando minha mãe casou com meu padrasto, minha mãe já tinha 2 filhos, né, de outro casamento, que é minhas irmãs mais velhas, a Eduardo e a Gabriela. Aí, depois de um tempo, minha mãe descobriu, né, qual que era a profissão do meu padrasto. Ele tinha 2 biqueiras lá, né, tráfico de droga, mexia com o tráfico de droga lá na minha cidade. E ele falava, depois que minha mãe descobriu, né, minha mãe não largou dele, porque já tinha um filho com ele, teve um filho com ele também, e já tinha se apegado a ele, né. Ela demorou bastante tempo para descobrir, até ela fazer essa descoberta, ela já tinha se apegado a ele. Resumindo, eles estão juntos até hoje. Só que, eu vou chegar lá, meu padrasto falava assim para minha mãe, Ângela, eu vou deixar a droga ali com os moleques, vou subir no bar jogar baralho. A hora que acabar a droga dos meninos, você pega o dinheiro, leva lá o dinheiro para mim no bar, eu vou descer, vou dar mais droga para eles vender. Ele falava para minha mãe ir lá e chamar ele a hora que acabasse a droga. Mas até acabar a droga dos moleques que estavam vendendo para minha mãe chamar ele, a hora que minha mãe chegava no bar já estava bêbado. E o mesmo cara que falava para minha mãe chamar ele para entregar mais droga para os rapazes, chegava em casa e espancava minha mãe. Por que você foi lá me chamar no bar? E começava a bater na minha mãe, espancar. Nisso eu tinha de 5 para 6 anos.
Eu acho que se fosse uma data de aniversário, eu não ia me lembrar no dia de hoje. Mas pelo fato de ser minha mãe, vendo ela ser agredida, é uma coisa que pega dentro de mim, né? Que traz essa lembrança. Se fosse uma data de aniversário, acho que eu não me lembrava, né? Mas essa época me marcou muito na minha vida. E isso resultou em eu começar a ir para droga, né? Porque eu, com medo do meu padrasto vir ele chegar em casa, mesmo ele não estando bêbado, né? Eu mijava nas calças, de medo dele. Aí eu corria para a rua. Minhas irmãs levavam, minha avó morava 2 quadras da onde que minha mãe morava com o meu padrasto. Aí nós corria. E lá no Paraná é muito frio lá. Nessa época estava bem frio também. Eu lembro que os moleques que ficavam vendendo droga, eles ficavam nas esquinas e sempre tinha fogueira. E tinha meus primos que eram envolvidos com o tráfico de droga, meus primos por parte de pai. E eu ficava lá na fogueira com os moleques. Aí jogava bituca de cigarro, eu ia e pegava. Aí um já apresentou para mim a maconha, conhecia a cocaína. E comecei a usar. Dali em diante ali, eu já comecei a ajudar o meu padrasto na embalagem, e comecei só a me aprofundar cada vez mais, né? Minha adolescência daí comecei a roubar, comecei a fazer as coisas erradas, não precisava disso, né? Porque meu padrasto dava de tudo, ele batia na minha mãe, só que na parte de deixar faltar, ele nunca deixou faltar, né? Então não precisava eu ir roubar, fazer essas coisas, mas eu... Por ter nascido naquela adrenalina, naquela correria, eu optei por sair, por roubar, por traficar. E foi isso, assim, minha vida, né? Conheci a droga mais por causa dos meus traumas, né? Que eu ia correr para não ver minha mãe apanhando, corria para junto dos moleques que tá traficando ali. Aí comecei a fumar maconha, usar cocaína. E gostei disso, padre. Porque, querendo ou não... Você viciar é bem rápido. Conta um pouco como é que você chegou na missão, Belém. Como é que Deus te alcançou? Eu, setembro do ano passado, estava junto com meu irmão, resolvemos ir para a praia. Chegamos lá na praia, estava trabalhando tudo. Eu lembro que no Réveillon, na virada do ano, Deus falou bastante comigo. Lá na praia lá tem o lugar que os bombeiros ficam, né? Tem a escadinha lá que é bem mais alta para eles poderem ver, né? Se alguém está se afogando ou não. Tava na praia de Itajaí, tinha ido para trabalhar. Aí tava lá na praia lá, aí eu lembro que tava todo mundo de branco assim na praia, né? Que ia ter os fogos de artifício, era Réveillon. O povo tudo lá na faixa de areia e eu lá em cima, né? O povo tudo dando risada, sorrindo. E eu muito louco lá em cima. Pego mesmo de cocaína, gole. E eu vi, né? Eu comecei a olhar pro meu lado, né? Eu vi todo mundo feliz, todo mundo dando risada, todo mundo com sua família. E eu peguei e pensei comigo, né, que eu também queria isso aí para mim, né? Porque pelo fato de eu nunca estar junto com a minha família, sempre estar correndo, eu tinha uma grande vontade, né, de ter isso daí, né, ter uma família mesmo. Aí eu lembro que eu não esperei a queima de fogos, eu peguei e dali para onde que eu estava morando, dava quase 1 quilômetro, né, da parte central para a região que eu estava morando, que era mais afastada ali. Eu lembro que eu comecei a chorar, deixei meu irmão ficou lá na praia nesse dia ainda, curtindo. E eu lembro que eu fui de a pé, e nisso eu indo de a pé eu comecei a falar com Deus, estava com dinheiro no bolso, com droga no outro, comecei a falar com Deus, né, perguntando para ele se tinha mesmo, né, chance ainda para mim, né, porque o problema não era dinheiro, porque eu estava com dinheiro no bolso, o problema não era droga, porque eu estava com a droga no bolso, daí eu estava perguntando para Deus o que estava faltando para mim verdadeiramente, né, e Deus não falava nada, nisso eu comecei a me frustrar, e desculpa que estou meio tremendo, que estou meio nervoso, comecei a me frustrar, né? E falando com Deus, se minha vida não é só usar droga, então mostra uma direção para mim. Aí tive uns acontecidos que aconteceu comigo lá que fez eu voltar para minha cidade. Nisso que eu podia ter muito bem comprado a passagem e voltado direto para o Paraná. Mas não, eu falei, eu vou para Curitiba. Já é Paraná, mas não é minha cidade, que eu sou de Londrina. Fui para Curitiba, fiquei 1 semana em Curitiba. Eu falei, vou para São Paulo. Vim para São Paulo. Cheguei em São Paulo, desci lá na rodoviária. Falei, agora eu vou pegar uma droga, minha droga está acabando. Comprei uns pinos de cocaína, comprei maconha. Cheguei num hotel. Eu e meu irmão entramos dentro do hotel e começamos a usar droga, beber e cheirar. E droga daqui, droga dali, aquilo ali começou a me bater uma coisa ruim, uma vontade de correr, uma depressão, não sei o que era. Será Deus querendo mostrar alguma direção para mim também? E eu lembro que naquele mesmo momento eu ia para a cara do meu irmão e falei, mano, eu vou procurar uma melhora. E quando eu tinha 15 anos de idade, eu tinha caído preso no tráfico de droga, eu fui para uma clínica que chamava Missão Vida.
E essa clínica ela também tem no Brasil inteiro. Só que eu fui para lá por ordem judicial. Eu paguei um tanto da minha pena, eu paguei preso, aí mandaram eu ir para lá. Eu falei, eu vou, não vou estar preso, vou estar livre, eu vou para lá. Fui para lá, por ordem judicial. Aí, resumindo, eu dentro do hotel, drogado, pensei em ligar para minha mãe, explicar para ela a situação que eu estava sentindo, que eu estava passando, mas eu nunca fui de levar problema para minha mãe, né? Muitas das vezes se encontrava muito louco, minha mãe ligava para mim e perguntava, Gabriel, você está bem? Eu falava que eu estava bem, porque sabendo também, né, do tanto que ela já sofreu, para não querer levar mais para ela, né? Aí peguei o celular e comecei a pesquisar essa clínica, porque eu sabia que ela tem que ir para o lado de São Paulo também, só não sabia onde. Aí fui lá, pesquisei no Google, Missão Vida. Aí apareceu Missão Belém. Eu falei, deve ser da mesma família, né? Apertei lá. É missão também. Aí apertei em cima, aí apareceu um número lá. E eu ligo e não ligo. Lá tirava uma carreira, eu vou ligar daqui a pouco. E fiquei nesse daí o dia inteiro. Passou o dia, no outro dia cedinho, nós dentro do hotel ainda, nós tinha pago uma semana já para ficar lá. Porque nós tava com um dinheirinho até bom, nós pagou uma semana e ia ficar. Aí liguei, resolvi ligar. Eu não vou lembrar o nome do irmão que me atendeu na hora, o irmão lá da Sé. Aí ele falou assim para mim, mas você verdadeiramente, você está querendo uma melhora? Você está querendo se tratar, se recuperar? Eu falei, eu tô necessitado de ajuda. Tô vendo que sozinho eu não vou conseguir. Se vocês puderem me dar uma oportunidade de eu estar engrenando aí com vocês. Ele falou assim, então tá bom, vou te mandar esse celular seu. Eu falei, vou te mandar a localização, você vem aqui. Só que para mim que eu estava longe, ele mandou a localização, eu fui ver, eu estava umas 4, 5 quadras. Eu falei, peraí, eu vou terminar de usar. Não, se você falou que vai terminar de usar, se você quiser verdadeiramente vir, você vai vir agora. Se você não vir agora, eu sei que você continuou usando. Você quer mesmo, então vem agora. Eu fui, larguei a droga lá, falei, meu irmão, você vai ir? Ele falou assim, não vou não. Eu falei, então eu tô indo. Peguei, eu lembro que eu saí do hotel, fui olhando no GPS e fui indo. Passei por uma rua, vendendo um monte de roupa lá, que eu não sou daqui de São Paulo, então não vou saber falar para você aí certinho. Aí fui, cheguei lá, ele perguntou, você está com fome? Falei, não. Eu não estava drogado, mas está com fome. Aí eu lembro que eu entrei para dentro, tomei um banho, passou uns minutos e meu irmão chegou. E conversa daqui, conversa dali, e falaram assim, você vai tomar um banho, daqui a pouco você já vai sair uma Kombi agora para o sítio São Miguel, você já vai para lá. Aí de lá eles vai direcionar aonde você vai ficar, né? Aí resumindo, meu irmão foi para um lado, eu fui para o outro, mas daí fiquei no São Miguel, de São Miguel mandaram eu para o Rainha da Paz. Cheguei no Rainha da Paz, tudo novo, né? Tudo estranho, porque eu pulei essa parte, mas eu não era de nenhuma religião, eu frequentava na verdade a Umbanda. E para mim era tudo novo, né? Igreja católica, tudo novo, e eu tinha receio, né, de aprender um terço, de aprender essas coisas. Mas eu falei, já que eu estou aqui, então vou fazer bem feito. E passei o F1, passei o F2, aí eu não sabia para onde que eu ia ir. Aí me chamaram para ir para o mundo dos voos. Eu lembro que na primeira catequese no Duas Taubas, eu estava atribulado mesmo, querendo ir embora. Falei, estou longe de casa desde o ano passado. Então eu vou voltar para minha cidade. Eu lembro que era perto da hora do almoço, perto da Maria liberar nós pro almoço. Eu peguei e falei, mano, eu vou embora. Eu levantei da irmã Maria, pegou o microfone, filho, onde você vai? Eu falei, eu tô indo embora, irmã. Catei minha pochetinha, coloquei aqui do lado, magro, virado um esqueleto, pá. Catei minha pochete, 20 dias só. Aí catei minha pochetinha e tô saindo. Ela falou, você não vai fazer isso, Deus tem plano para você. E começou a conversar comigo. Falei, eu vou. Nem dei muita atenção, virei as costas e saí andando. Cheguei em casa, peguei minhas coisas, arrumei tudo, minha bolsa. Já chegava com a sacolinha, já estava com a bolsa, pá. Arrumei tudo certinho, coloquei nas costas e tô indo. Eu lembro que eu sentei lá na catraca. Aí, decidido mesmo a ir embora. Aí o irmão que viu eu indo embora, o Luiz, né, que era... Na época ele era servo, mas foi meu pai de casa também. O Luiz foi e chamou o Marquinho Sirineu. O Sirineu estava na ADM, chamou o Marquinho e falou, Marquinho, o Gabriel tá indo embora. Aí daqui a pouco veio o Luiz e o Marquinho lá. Não, você não vai não, você vai dar fruta. Eu falei, estou dando trabalho aí já também. Não, falou, mas Deus gosta de trabalhoso mesmo, você vai dar fruta ainda para nós. E pegou minha bolsa e já saiu puxando nós para cima, né? Aí eu lembro que eu fui junto com o Marquinho, foi conversando comigo. Ele falou, qual que é o seu problema? Eu falei, não, eu queria falar com a minha família. Ele falou, se o seu problema for falar com a sua família mesmo, nós já vai resolver, né? Aí ele começou a procurar lá para mim, o nome da minha família lá.
E resumindo, foi isso, né? Aí, mais pra frente também deu vontade, nesse dia eu não fui embora. Mais pra frente deu vontade de desistir de novo. Tive uma desavença com o irmão da cozinha central. Nessa desavença foi por causa das cubas lá, né? E na hora eu não retruquei o irmão, porque tinha uma missionária perto. Não, era o Alessandro, tava perto, eu não retruquei o irmão. Aí eu peguei, subi pra casa nervoso com o pão dos vô, que eu tinha ido buscar o pão dos vô. Aí eu sentei no sofá e tava pensando comigo. Eu falei, eu vou descer lá embaixo e vou retrucar o irmão, senão não é o Gabriel. Só que o Gabriel que tava desrestaurado, né? O Gabriel que tava restaurado nem ia fazer isso. Aí eu peguei e falei, vou descer lá embaixo. Eu estava decidido a descer lá embaixo e retrucar com o irmão da cozinha central. O vozinho Claerte, foi aonde que eu me apeguei nos vô. O vozinho Claerte lá, que é um dos vô que eu cuido, sem saber do que tinha acontecido lá embaixo, ele chegou e sentou do meu lado. Ele falou, você tá bem, pai? Aí eu, com 24 anos, o vozinho bem com a idade bem acima de mim, né? Me deu um abraço, me deu um beijo no rosto. Falou assim, pai, não liga. Sem saber da situação. Falou, pai, não liga para ele. Ele não, às vezes não é o irmão, é o inimigo usando ele. Aí nisso me emocionou. Eu falei, mas ele não tá sabendo de nada. Aí ali eu vi, né, que o trabalhar de Deus, né, usando a vida de um vozinho para estar falando comigo e mostrando para mim, né, que eu não tinha que ir lá brigar com o irmão, né, eu tinha que dar mais atenção para a palavra de Deus, dar mais atenção para as coisas de Deus. E resumindo, né, resolvi caminhar. Também tinha um vozinho Wildo que também me impulsionou muito a caminhar, né, um vozinho que eu peguei bastante afeto por ele, que hoje está na Guadalupe. E minha história é essa, né, resumindo, hoje já acabei minha caminhada lá de 6 meses. E estava focado no batismo e hoje chegou o grande dia. Para a honra e glória do Senhor, estou firme aí. Amém? Muito bem. Então esse é um testemunho claro de como Deus entra e sacia. Quantos anos no sofrimento da Fernanda, mesmo que ela tenha contado rapidamente, deu para entender quantos anos de sofrimento de João Gabriel, e como Deus sacia. A vida é uma luta, cada um tem que segurar bem, porque sempre existe possibilidade de fazer besteira até que estamos vivos, porém, é um testemunho vivo. Hoje chegou o batismo da Umbanda, agora corta tudo, é o batismo, é uma vida nova, e hoje chegou a primeira comunhão, né? É uma vida nova, lavando todos os pecados. Obrigado, podem ir. E nós que estamos aqui, vamos agradecer a Deus que nos chamou aqui. Nos chamou, cada um de nós aqui é chamado e está aqui por algum motivo. Eu convido todos a pensarem na sua própria vida. Como Deus entrou na minha vida. Como Deus preencheu a minha vida. Como é que eu me sinto? Entendi? Precisa aprender a prestar atenção. Aprender a reparar o que aconteceu comigo. Como é que Deus entrou na minha vida. João Gabriel, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois minha alma ferida está, vem água viva, vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração.